somos alunos da Escola Maria Menezes Cristino, que se localiza no distrito de Araquém, no estado do Ceará. Meu nome é Clarice Lima. Meu nome é Gisele Portela. Meu nome é Débora Portela. Meu nome é Leonardo Albino. Alan Jesus. Meu nome é Regina Moreira. Estudamos na segunda série A e estamos realizando um trabalho de matemática proposto pelo professor Fábio Gomes. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a geometria nas áreas da saúde, e mais especificamente na medicina, nos fármacos e nos hospitais. A geometria é uma área da matemática que estuda as formas geométricas desde o comprimento, a área e o volume. A palavra geometria vem da união dos termos geo, que é terra, e metron, que é medir, ou seja, a medida de terra. E o significado em geral é designar propriedades associadas com a posição e a forma de objetos no espaço. A geometria pode ser considerada também como uma ferramenta muito importante para a descrição e inter-relação do homem com o espaço em que vive, já que pode ser considerada como uma parte da matemática mais intuitiva, concreta e associada com a realidade. Ela é uma das mais antigas manifestações de atividade matemática conhecida. Surgiu da necessidade prática do uso do espaço e da utilização das formas geométricas com grande riqueza e variedade, percorrem a história da humanidade em diferentes atividades. Apesar de ser uma matéria de caráter abstrato, os seus conceitos e resultados têm uma origem no mundo real e encontra muitas aplicações em outras ciências e em vários aspectos praticados na vida diária, como na indústria, no comércio, na agricultura, na saúde e entre outras áreas. A odontologia é uma das principais áreas da medicina. Todo mundo gostaria de ter dentes perfeitos, mas para isso é preciso que haja um cuidado especial. Muitas pessoas sequer imaginam que a geometria pode também estar ligada a áreas odontológicas. Nós vamos ver agora que a geometria e a odontologia andam lado a lado, principalmente quando se fala de implantes dentários. Os implantes dentários ósseo-integráveis desempenham um importante papel na substituição de elementos dentários perdidos para restabelecimento de estética e das funções perdidas. Entretanto, os índices de sucesso relatados variam em diferentes áreas da cavidade bucal e também em diferentes pacientes. Em 1965, um médico ortopedista sueco chamado Brenmark iniciou, juntamente com alguns alunos da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, estudos que resultaram na descoberta da ósseo-integração. No início dos anos 60, Brenmark investigava a microcirculação sanguínea em tíbias de coelho. Quando percebeu que o metal e o osso se integravam perfeitamente sem ocorrer nenhuma rejeição. De acordo com as observações desse estudo, ele começou a desenvolver cilindros personalizados para serem implantados nas tíbias de coelhos e cães. Mais tarde, depois de ter ocorrido modificações e otimização da prótese, que agora seriam fixas e de longa duração, começou a ser usada em humanos. Foi batizada, portanto, como ósseo-integração, que a palavra vem do latim os, osso. Essa técnica pode possibilitar o tratamento de endutilismo, que é a perda parcial ou total dos dentes, por meio de próteses conectadas aos implantes dentários. O desenho da estrutura do implante ainda é um questionamento por parte dos profissionais, visto que pode influenciar a distribuição de tensões ao longo do tecido ósseo. Desta maneira, diferentes desenhos de implantes acabaram surgindo, na finalidade de estabelecer uma geometria que beneficiasse o processo de estabilidade primária, assim como a manutenção do tecido ósseo. De início, uma das formas mais usadas de implantes eram os cilíndricos lisos. No começo da implantodontia, esses implantes cilíndricos não tinham roscas em sua forma geométrica. A grande vantagem para esse tipo de implante era a maior facilidade para a instalação. Mas, por outro lado, esses implantes cilíndricos apresentam algumas desvantagens, como os maiores índices de reabsorção óssea, menor estabilidade primária e maiores tensões dissipadas ao longo do tecido ósseo trabecular. Para solucionar esses problemas que existiam com implantes cilíndricos, surgiram os implantes rosqueados, no qual as roscas aumentavam o contato na interface osso-implante, gerando assim o processo de ósseo-integração,
assim como a estabilidade primária. Existem diferentes formatos de rosca para esses implantes, sendo classificadas como triangulares, quadradas, trapezodais e também apresentam suas variações. Existe uma grande variedade nos desenhos das roscas. Sua profundidade, espessura, ângulo, sua extremidade e ângulo helicoidal são padrões geométricos que afetam a distribuição das cargas biomecânicas. O implante original de Brenmark, introduzido em 1965, apresentava roscas triangulares. O desenho inicial foi sendo modificado através dos anos para permitir uma instalação mais simples e eficiente, além de uma melhor distribuição das cargas. E é recomendado, inclusive, que os topos das roscas sejam arredondados para aliviarem a concentração do estresse. O formato de rosca triangular possui um cisalhamento 10 vezes maior sobre o osso que o de uma rosca quadrada. Roscas quadradas possuem uma área de superfície otimizada, que é ótima para a transmissão de cargas intrusivas e compressivas, resultando em uma menor tensão óssea. Roscas trapezodais são otimizadas para resistirem a cargas de tração. Outro avanço no formato das roscas tem sido a introdução dos formatos arredondados. Através deste formato, é permitido que o osso seja moldado e compactado circunferencialmente. Não há um desenho de rosca ideal, entretanto, o formato das roscas deve ser confeccionado tentando maximizar a força, estabilidade interfacial e transferência de cargas para o osso de forma bem mais distribuída, melhorando assim o prognóstico do implante em longo prazo. Podemos perceber que a geometria pode estar diretamente ligada à odontologia. Vimos que a geometria das roscas dos implantes dentários é de fundamental importância para que ocorra uma melhor reabilitação oral para o paciente. Olá, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou cirurgião dentista e hoje a gente vai abordar um tema sobre a importância da geometria dos implantes dentários. Na verdade, os implantes na odontologia eles começaram de uma forma muito arcaica, que eram na verdade 3 pinos de metal, basicamente, com um núcleo que era feita a prótese. Hoje em dia, com os pinos de titânio, a gente consegue ter vários tipos de formato. Eles começaram no formato cilíndrico e a tendência veio fazendo com que esses implantes pegassem um formato mais cônico. Por quê? Porque esse formato mais cônico ele daria uma melhor inserção para o implante, ele faria menos aquecimento para o osso e ele daria uma estabilidade inicial do tratamento, fazendo esse processo de osseointegração. O que acontece? A gente precisa de uma estabilidade primária e o formato de rosca ele tem sido discutido pelo mundo inteiro, sabe? Isso vai muito de protocolo, de atendimento, do mercado e até do tratamento de superfície que vai ser realizado, certo? Então acredita-se que a rosca, ela, quanto mais espaçada, quanto mais voltas, o implante ele entra com mais facilidade, ele entra com uma volta melhor, formando o quê? Menos atrito, onde o implante e o osso vão sofrer menos, e, no caso, um menor aquecimento, como já foi dito. O que acontece? A gente precisa de bastante células sadias. E quanto mais espaçado, a gente vai ter mais células sadias no entorno desse implante. Os estudos, eles comprovam muito isso. Outra área da saúde que pode também ter relações com a geometria é a farmácia. Você já deve ter se perguntado qual é o motivo de alguns remédios serem uma forma um pouco cilíndrica e outros serem uma forma circular. Mas será que a forma dos remédios tem algum fundamento? É isso que a gente vai ver agora. Uma informação importante que ainda causa problema é a forma farmacêutica, que é a maneira como o medicamento se apresenta. Existem várias formas em que os remédios são apresentados, mas eles podem ser divididos em sólidas, semissólidas e líquidas. Dentre as sólidas, as mais conhecidas são os comprimidos, as drágeas e as cápsulas. Os comprimidos, que podem possuir uma forma cilíndrica, circular e dentre outras, são formados por uma mistura de pós prensados por uma máquina especial. A composição dos comprimidos é feita por um ou mais princípio ativo, no qual apresenta um efeito terapêutico, além das substâncias adjuvantes. Essas últimas
são necessários para garantir a funcionalidade do comprimido. É preciso permitir a moldagem do comprimido. É fácil perceber que o amido de milho, substância realmente usada nos comprimidos, é mais facilmente moldável que o talco, por exemplo. Por outro lado, também é preciso que o comprimido se desfaça no trato digestório. Para isso, são adicionadas substâncias desagregantes. Essas substâncias, quando em contato com o líquido gástrico, inflam e permitem que o comprimido se desfaça, liberando o princípio ativo. As fórmulas líquidas são mais rapidamente absorvidas porque não precisam desse processo de desagregação. As dragas, que possuem uma forma um pouco arredondada, são comprimidos que foram revestidos com uma camada especial que se dissolverá totalmente apenas no intestino delgado, evitando a exposição do princípio ativo a meio extremamente ácido do estômago. Serve também para evitar a liberação de substâncias que provoquem irritação na mucosa do estômago. Por causa dessa função, as dragas nunca devem ser trituradas, elas precisam ser consumidas inteiras. As cápsulas também são classificadas como sólidas. Há 3 tipos dela: amilácea, duras e moles. A cápsula amilácea tem importância histórica. Ela é formada por 2 peças de amido que se dissolvem no estômago. Atualmente são pouco utilizadas. A cápsula gelatinosa dura é formada por 2 corpos cilíndricos pré-fabricados, corpo e tampa, que se encaixam e cujas extremidades são arredondadas. Produzidas com gelatina semelhantes à comum, ela se dissolverá no estômago. Elas não são feitas de plástico, como algumas pessoas acreditam, e muito menos ficarão grudadas na garganta. A opção pela cápsula se dá quando o volume a ser ingerido é muito grande, o que resultaria em um comprimido gigante. Essa forma também é escolhida pelas farmácias de manipulação, que produzem pequenos lotes, inviáveis a serem produzidos em uma máquina de compressão. A cápsula de gelatina mole é constituída por um invólucro de gelatina, com vários formatos. Normalmente são preenchidas com conteúdo líquidos ou semissólidos, mas podem ser preenchidas também com pós e outros sólidos secos. Fala galera, eu sou Breno Gomes e sou farmacêutico. Vim aqui explicar para vocês por que alguns medicamentos, alguns comprimidos têm formas diferentes. Então, eu vou citar aqui 3 fatores principais que faz com que o comprimido tenha formas diferentes, porque um é cilíndrico, outro é arredondado, oval, enfim. O primeiro fim é o fim estético. A gente tende a confiar em um medicamento que a gente já conhece. Então, quando vão ser lançados novos medicamentos, eles pegam um histórico de medicamentos que o pessoal já compra, que passam uma certa confiança para produzir um medicamento pouco parecido com esse. Então, antigamente, os medicamentos eles só tinham uma forma mais arredondada. Então, a tendência é que esses medicamentos continuem sendo produzidos dessa forma por passar confiança. Outra coisa é que o medicamento com uma forma mais interessante pode chamar mais atenção. Não sei se vocês já viram, por exemplo, uma cápsula que tem um lado vermelhinho, outro amarelo, ou então um comprimido que eles têm várias camadas coloridas. Então são formas de chamar atenção, por isso que tem essas formas variadas. O segundo fim é o fim de produção. Por exemplo, na indústria a gente tem a necessidade de ter uma escoabilidade da produção, então tende a ter formas farmacêuticas mais simples, mais redondas, por exemplo, mas também não exclui outras formas farmacêuticas, por exemplo, o paracetamol, que ele é um pouco mais oval. E o que a gente pode dizer por isso? A tendência é que esse medicamento ele se ajuste ao molde de um equipamento chamado compressora. Então, quando vem o princípio ativo, ele vai passar na compressora, a compressora vai dar o molde dela e ele vai sair arredondado, oval. Então, a tendência é que ele seja uma forma mais simples possível para ter uma escoabilidade mais interessante da produção. Outra coisa, na farmácia de manipulação, a gente trabalha com cápsulas. As cápsulas são ovais. Por que a gente trabalha com cápsula? Porque a gente tem uma mesinha onde a gente encaixa, tem vários buraquinhos. A gente encaixa essa cápsula
para tirar uma parte para colocar o princípio ativo dentro, certo? Então a gente tem a necessidade de tirar uma parte da cápsula, colocar o princípio ativo e encaixar de novo. Por isso ela é mais oval, mais cilíndrica. E o terceiro fim é um fim mais de absorção do medicamento mesmo. O medicamento arredondado ele tende a ter algumas áreas, algumas superfícies que entram mais em contato com o suco gástrico, que é onde geralmente ele se dissolve. Então ele precisa ter aquele formato para ter uma melhor absorção. Então são feitos vários estudos para ver qual forma farmacêutica tem a melhor absorção em determinado medicamento, com a sua formulação, com seus produtos químicos, mas também com o formato do comprimido. Tá ok, pessoal? Boas aulas aí, tudo de bom. Podemos perceber também a geometria em alguns objetos, máquinas e equipamentos que estão presentes em hospitais. As formas geométricas fazem parte da arquitetura de muitos desses equipamentos. Hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre a máquina de diálise. Vamos ver que a geometria espacial está presente no funcionamento dela. Quando os rins deixam de realizar as suas funções de filtrar e eliminar substâncias tóxicas do corpo, é indicada a diálise. Essas máquinas ajudam os rins doentes a filtrar os fluidos do corpo. Em uma pessoa sadia, os rins processam e expelem aproximadamente 1.500 centímetros cúbicos de fluido de excreção para cada 2.000 centímetros cúbicos de fluido ingerido em um certo tempo. Porém, se uma pessoa tem problemas com os rins e ingere 200.000 centímetros cúbicos, na pior das situações, os rins expelem somente 200 centímetros cúbicos e aproximadamente 1.300 centímetros cúbicos foram armazenados. Essa retenção causa um forte inchaço do corpo e, consequentemente, um aumento do peso. Para que ocorra a eliminação do fluido em excesso, a pessoa deve se conectar a uma máquina de diálise dos rins. A máquina faz o sangue do corpo circular continuamente através da máquina e o devolve ao corpo. Este processo purifica o sangue e expele o fluido de excreção da mesma forma que os rins saudáveis fariam. A máquina retira bastante líquido para manter um peso estável. Portanto, a gente pode perceber a geometria espacial bem presente no funcionamento dessa máquina, ao ser utilizado principalmente conhecimentos sobre volume. Outros equipamentos hospitalares que também podem ter alguma relação com a geometria é a seringa e a agulha. No dia a dia dos hospitais, é sempre comum nos deparar com vários tipos de seringas e agulhas. São diversos os modelos e tamanhos encontrados no mercado nacional e mundial. Os que iremos abordar aqui são apenas os principais. A seringa é o recipiente utilizado para o preparo e administração do medicamento. Seus componentes básicos são o êmbulo, local onde puxamos para aspirar e empurramos para injetar. O corpo, local que será preenchido pela medicação ou outro líquido e apresenta uma forma cilíndrica. O bico, local onde se conecta a agulha, que também apresenta uma forma cilíndrica. A escolha da seringa deve ser realizada considerando-se o volume e via de administração. Por exemplo, a seringa de 20 ml é graduada e dividida em milímetros cúbicos, que significa que 20 mililitros foram divididos em partes iguais. Uma seringa de 20 ml possui números inteiros, pois 20 dividido por 20 é igual a 1 ou 1 ml, ou seja, essa seringa é dividida de 1 em 1 ml. Já na seringa de 10 ml, é graduada e dividida em milímetros cúbicos, que significa que 10 ml foram divididos em partes iguais. Divididos em 10 dividido por 50 é igual a 0,2 ml, ou seja, essa seringa é dividida de 1 em 1 ml, cada 1 ml é dividido em 0,2 ml. Seringa de 5 ml. Ela é graduada e dividida em milímetros cúbicos, que significa que 5 ml foram divididos em partes iguais, que correspondem a 5 dividido para 25, que é igual a 0,2 ml. Ou seja, essa seringa é dividida de 1 em 1 ml e cada ml é dividido em 0,2 ml. Já a seringa de 3 ml é graduada e dividida em
milímetros cúbicos, que significa que 3 ml foram divididos em partes iguais, que correspondem a 3 dividido por 30, que é igual a 0,1 mililitro. Ou seja, essa seringa é dividida de 0,5 em 0,5 ml e cada 0,5 ml é dividido em 0,1 ml. Já a seringa de 1 ml é dividida em 100 partes iguais, que correspondem a 1 dividido para 100, que resulta em 0,1 ml. Seringas de 20 ml resultam em escala de 1 ml. Seringas de 10 ml resultam em escala de 0,2 ml. Seringas de 5 ml resultam em escala de 0,2 ml. Seringas de 3 ml resultam em escala de 0,1 ml. Seringas de 1 ml resultam em escala de 0,1 ml. As seringas de 1 e 3 ml são indicadas para a utilização de forma intradérmica e D, que é aplicada comumente no antebraço em um ângulo de 15 graus. As seringas de 1 e 3 ml são indicadas para a utilização de forma subcutânea SC, que é aplicada comumente o deltoide, face externa do braço, face anterior da coxa, parede abdominal e região escapular, em um ângulo de 45 graus. Já as seringas de 3 e 5 ml são indicadas para a utilização de forma intramuscular, IM, que é aplicada comumente nos músculos deltoide, glúteo ou vasto lateral da coxa, em um ângulo de 90 graus. As seringas de 10 ou 20 ml são indicadas para a utilização de forma endovenosa, EV, que é aplicada comumente nas veias cefálica, mediana ou basílica, em um ângulo de 15 graus. Desta maneira, podemos perceber que a geometria está sim presente no funcionamento desses equipamentos hospitalares. Assuntos estudados em geometria, como ângulos, volumes e formas, especialmente cilíndricas, são bem recorrentes. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, não se esqueça de clicar em gostei e se inscreva no canal. Até a próxima!